Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Avner e o nosso grupo ficou responsável por mostrar a vocês o que é o OrientDB. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o que é esse banco de dados, como é feita a instalação dele e também os principais comandos nós vamos ver também aqui neste vídeo, ok? Então pessoal, o que é o OrientDB? O OrientDB é o principal banco de dados multimodelo no SQL de código aberto do mundo. Ele foi escrito em Java e também o OrientDB permite que as organizações desbloqueiem o verdadeiro poder dos bancos de dados de gráfico sem ter que implantar vários sistemas para lidar com outros tipos de dados, o que aumenta o desempenho e a segurança, além de oferecer suporte à escalabilidade. O OrientDB é o primeiro sistema de gerenciamento de bancos de dados multimodelo de código aberto que combina o poder dos gráficos com os modelos de documentos, chave-valor, reativos, orientados a objetos e geoespaciais em um único banco de dados operacional, escalável e de alto desempenho. O OrientDB também é um Graph Database, ou banco de dados gráficos em português, algo que o coloca à frente do MongoDB neste aspecto. Os bancos de dados de gráfico são bancos de dados no SQL que usam modelos de dados de gráfico composto por vários vértices, que é uma entidade como pessoa, local, objeto ou parte e dado relevante, e arestas, que representam o relacionamento entre dois nós. Então, isso aqui que eu falei agora é o que é o OrientDB, e eu vou falar também um pouco das vantagens dele ser um Graph Database ou um banco de dados gráficos, tá bom? O banco de dados em gráfico ou banco de dados em grafo é um sistema que armazena dados em estruturas de grafo que permitem consultas mais semânticas, recuperando os dados relacionados de forma direta. Além de melhorar a representação dos relacionamentos, os bancos de dados em grafo também permitem fazer análises mais elaboradas dos dados, como detectação de comunidades, reconhecimento de padrões e medidas de centralidade. Outra vantagem dos BDs em grafo é a flexibilidade do modelo dos dados. Enquanto os bancos de dados relacionais é preciso criar ou alterar as tabelas existentes para adicionar novos tipos de dados, em um banco de dados em grafo é possível adicionar novos tipos de vértice em arestas a um grafo existente sem precisar fazer modificações do esquema de dados. E nessa imagem aqui a gente pode ver esse conceito nos grupos de discussão, como se fosse uma rede social, por exemplo, tá bom? Então, galera, agora a gente vai falar sobre a instalação do OrientDB. Para instalar, eu estou aqui na documentação oficial, ela está em inglês. Eu vou deixar o link na descrição. E a maneira mais fácil que a gente tem para instalar o OrientDB é usando o Docker. Eu não vou falar sobre o Docker, mas só um resumo sobre o que é. O Docker é uma maneira de você criar pequenos containers de máquinas virtuais no seu PC. Ele é muito eficiente, não consome muito recurso do seu computador, então ele tem um desempenho muito bom e você consegue criar containers de diversas máquinas virtuais sem ficar instalando várias VMs no seu computador, tá? Basicamente o que você precisa fazer para ter o Docker, você tem que habilitar a virtualização de máquinas na sua BIOS. Normalmente os computadores Windows é necessário fazer dessa forma. Depois você vai ter que habilitar o Hyper-V. Também eu vou deixar os dois links como fazer isso na descrição. E aí instalar o Docker. Quando você instalar essas duas coisas já estando ok, você vai mandar rodar o Docker. Ele vai ter um exe igual esse aqui, ó. E aí você vai mandar ele rodar, ele vai abrir um service no seu computador. Daí você vai poder usar os comandos Docker, só para você ver que o meu já está funcionando aqui, ó. Vou dar um Docker -v só para mostrar a versão dele e pronto. Então, com o Docker instalado, eu consigo fazer essas virtualizações e vou usar ele para poder instalar o nosso OrientDB, que é bem simples. Nós vamos copiar esse comando para o nosso prompt de comando. Ele é completo, é essa parte aqui, você tira
essa barrinha aqui e também copia depois essa segunda parte. Onde está OrientDB, root, password, você vai colocar a senha do root do seu banco de dados, ok? Eu coloquei simples aqui, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mandei executar. O comando vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui que ele vai ficar, ok? Quando você colocar o comando e der um Enter, ele vai começar a instalação, igual ele fez aqui do meu, e vai instalar o seu OrientDB. Então, galera, com o OrientDB instalado, a gente precisa startar agora o server para que a gente consiga usá-lo, ok? Nos sistemas operacionais baseados em Unix, nós vamos usar o comando shserver, de acordo com a documentação oficial. No Windows, nós vamos usar o server batch. Então, vou vir aqui no meu prompt de comando, vou dar um server.batch e ele vai iniciar o meu servidor aqui. E, inclusive, ele vai falar qual a porta que o meu servidor vai estar iniciado. No final aqui, ó, ele vai falar para você, ó, seu OrientDB Studio está ativo, né? Está disponível no localhost. Esse endereço aqui é padrão, é o localhost na porta 2481. Então já está aberto aqui no meu navegador. Ele vai vir para essa tela aqui, ó. Aquele endereço de IP, o localhost, eu estou aqui dentro. Quando você instala o OrientDB, ele já vem com esse banco de dados instalado aqui. Já vem com esse banco de dados criado, desculpa. E nós vamos ter que fazer login nessa instância com um usuário comum mesmo, root ou com admin, você que sabe, para que você consiga visualizar as tabelas, fazer os comandos e etc. Mas antes de eu fazer o login, só mostrar para vocês, eu tenho um botão aqui, ó, de Create no Database, que aqui de forma simples eu poderia criar um novo banco de dados também, tá? Só você colocar o nome do banco, ele vai pedir o usuário e senha, mandar o Create aqui, ele já vai criar o banco de dados para você. Mas no caso nós vamos ver alguns comandos aqui já nesse que já está criado, tá bom? Vou dar um Connect aqui, ó. E aí quando eu der o Connect, ele vai entrar dentro do estúdio. E aqui, para quem mexe com Mongo, vai estar meio familiarizado com essa tela. Eu tenho um local para dar umas linhas de comando aqui. Aqui eu tenho o meu banco de dados, ele vai me mostrar todas as tabelas, né? E os seus IDs. Tem uma aba para configuração, para exportar e etc. Tá? Mas aqui é a estrutura do meu banco. Aqui ele mostra os esquemas, ok? E eu tenho o meu browser aqui, que é onde eu faço as linhas de comando. O interessante e diferencial do OrientDB é que eu consigo usar linhas de comando parecidas com as linhas de comando SQL de banco relacional normal. Então, diferente do Mongo, por exemplo, aqui eu posso dar um select normal. Então aqui, ó, eu dou um select asterisco from a tabela que eu quero. Eu coloquei aqui a Archaeological Sites. Vou dar um run. Ele vai trazer os valores dessa tabela. Aqui embaixo ele já mostra, ó, top 10, top 25. Aqui top 50, 1000, 5000. Eu posso escolher aqui. Ou posso digitar aqui em cima também. Tanto faz. Tá? Eu vou fazer um input aqui dentro agora, para vocês verem como que eu faço um insert. Na verdade, um input não, um insert. Um insert nós vamos ter que fazer também igual o banco de dados relacional. Então vou dar um insert into, para facilitar. Eu já copiei meu comando aqui, ó. E aí, Archaeological Sites, eu vou colocar o nome das colunas que eu quero, e daí essas daqui são padrão, são criadas no metadata,
E aqui são colunas de propriedades, que é onde nós inserimos valores. Então eu coloquei o nome das colunas e os seus respectivos valores aqui. Eu vou dar um run e ele deu um erro. Espera aí. Ele deu um erro porque eu já tinha inserido esse valor aqui, ó. Desculpa aí. Mas então troquei aqui o nome também, o ID e o nome. Vou dar um run. Aí agora sim, ele inseriu o OrientDB teste 2 que eu coloquei no meu insert aqui. Agora eu posso procurar aqui na minha tabela de novo, usando um where. Esse aqui é o que eu inseri primeiro, o que ele deu erro lá. Ó. Se eu buscar, ele vai achar ele aqui. E o que eu acabei de inserir mostrando para vocês, ele também vai mostrar. Tá? Eu posso usar o where, eu posso usar um order by, eu posso usar um let, eu posso usar basicamente quase todos os comandos que um banco de dados relacional consegue fazer nas suas seleções, no seu update, ou insert, ou delete, eu consigo fazer aqui. Tá? A diferença é que alguns itens, alguns dados aqui, eles vão estar ligados ao metadado padrão, e aí você precisa usar um comando especial, um pouco diferente para dar um delete, por exemplo, que no caso aqui, ó, a nossa archaeological site está ligada ao vertex, então tem que especificar que eu quero apagar um item desse lugar, desse tipo, e aí quando eu rodar esse comando, ele vai apagar o meu registro. Se eu procurar agora, e o legal, ó, aproveitar aqui, tudo que você faz aqui no estúdio deles, ele fica mostrando para você um histórico, e esse histórico tem um link. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, no select que eu busquei do item que eu acabei de apagar, ele já traz o comando aqui em cima para mim, ele escreve o comando que eu tinha escrito quando eu rodei aquela linha de comando. Se eu der um run, ó, ele não vai achar. O 990, final 0, está aqui ainda. O outro eu acabei de apagar. Tá bom? Então basicamente é isso. Os demais comandos vocês podem testar aí depois e brincar um pouquinho. O OrientDB é um banco que está chegando com muita força, chegando entre aspas, né? Ele já está no mercado e está ganhando muita força, e tenho certeza que a galera pode usar aí para desenvolver aplicações bem robustas e bem ágeis usando ele. Beleza? Obrigado, pessoal, e até a próxima aí.